Durante os feriados, os acidentes costumam aumentar nas rodovias. A maioria deles causada pelo fator da imprudência. Porém, tem uma que se destaca: a ingestão de bebida alcoólica. Isso porque, apesar do Código de Trânsito Brasileiro estabelecer que os crimes de trânsito são, via de regra, culposos, ao assumir o risco de pegar o volante após a ingestão de bebida alcoólica, dependendo do caso concreto, você pode terminar no tribunal do júri. Para entender como isso pode acontecer, nossa equipe conversou com o Tenente Renan, do BPRV, que nos explicou como são feitas as fiscalizações de rotina e mostrou os aparelhos usados para a constatação de consumo de álcool por parte dos condutores durante as abordagens. Em relação a acidentes de trânsito, de forma majoritária, assim, se entende que o acidente ocorre de forma culposa, pois ninguém quer se envolver dolosamente num acidente de trânsito. Contudo, há essa questão do consumo de bebida alcoólica, onde a pessoa ela acaba se expondo ao risco. Logo, se a pessoa se envolve no acidente de trânsito e estando sob efeito de bebida alcoólica, ela pode então estar incorrendo na questão dolosa do crime, no dolo eventual. E acontecendo isso, daí sim, ela pode ser, na parte administrativa, né, teremos a notificação da pessoa, onde ela vai ter a sua CNH suspensa, e na parte criminal, ela vai responder daí pelo ferimento ou até mesmo pela morte do outro indivíduo. A imprudência mata milhares de pessoas todos os anos, deixando muitas famílias enlutadas e outras milhares de pessoas deficientes. Além disso, de acordo com dados do IPEA, os acidentes geram um prejuízo de bilhões aos cofres públicos, como em 2022, onde o custo da imprudência foi de 12,92 bilhões de reais. Infelizmente, nem todos os feriados, como é comum, né, há um aumento de fluxo aqui de veículos aqui nas nossas rodovias estaduais. Inevitavelmente ocorre um leve aumento de acidentes. Contudo, comparativamente entre os anos, né, justamente entre esses períodos de feriados, nós temos tentado ao máximo trabalhar para reduzir esses índices. Nós já sabemos já os fatores que mais acabam influenciando na questão de acidente de trânsito, que é o excesso de velocidade, o desrespeito às sinalizações viárias, né, principalmente a questão da ultrapassagem em locais não permitidos. Temos também a questão do consumo de álcool. Então nós vamos trabalhar intensivamente para coibir atitudes como essa que acabam levando a acidentes aqui nas rodovias. Quando vocês fazem o teste no etilômetro, qual o índice de alcoolemia que já caracteriza crime de trânsito? Até o limite ali de 0,33 miligramas de álcool por litro de sangue é considerado unicamente uma situação administrativa, ou seja, a pessoa será notificada pela questão, né, de conduzir o veículo sob influência de álcool, terá a sua CNH suspensa, e se não houver nenhum outro condutor habilitado ali que não esteja sob efeito de bebida alcoólica, o seu veículo também será apreendido. Acima deste valor, a pessoa já estará incorrendo em crime. E daí sim, mesmo que ela não tenha se envolvido em nenhum tipo de acidente, ainda assim ela responderá criminalmente pela questão de ter ingerido bebida alcoólica e conduzir um veículo automotor. É comum nas abordagens algumas pessoas recusarem o teste do bafômetro. Saem isentas ou vocês conseguem, de alguma forma, pegar? De forma constitucional, né, ninguém é obrigado a fornecer provas contra si mesmo, então muitas pessoas acabam se recusando a fazer o teste etilométrico, justamente pensando que vai ser de forma isenta ali da abordagem ali, do consumo de álcool e da condução. Contudo, há também a questão do termo de constatação de sinais psicomotores, de alteração de sinais psicomotores, onde se a pessoa estiver apresentando alguns sintomas de embriaguez, ela já pode ser notificada como se tivesse feito o teste etilométrico, inclusive sendo encaminhado à delegacia de polícia civil e irá responder criminalmente. Caso ela apresente ali um odor etílico, fala alterada, olhos vermelhos, já pode ser feito esse enquadramento. Além disso, mesmo que a pessoa não apresente nenhum tipo de sinal, não seja constatado pelo policial, e ainda assim ela se recuse a fazer o teste etilométrico, toda a parte administrativa será feita pela recusa ao teste etilométrico, onde a pessoa também será notificada, também terá suspensão da sua CNH e também terá que pagar o mesmo valor, como se ela tivesse feito o exame etilométrico e dado até 0,33, onde é considerado somente questão administrativa e não criminal. Tenente, como o senhor bem ressaltou, né, a Constituição ela estabelece que ninguém é obrigado a gerar prova contra si mesmo, né? Ninguém é obrigado a deixar de fazer alguma coisa, a não ser em virtude de lei. Como fica no caso dos acidentes que geram vítimas? A pessoa pode acabar sendo obrigada de alguma forma, em algum momento, todo o processo até chegar lá no delegado, quando chega no delegado, ele pode ser obrigado a realizar um exame que constate essa embriaguez? Não há essa obrigação, né? Nós não podemos obrigar a pessoa a fazer esse teste etilométrico. Contudo, nós temos um aparelho, um bastão, que ele consegue captar se a pessoa fez o consumo de bebida alcoólica à distância. Ou seja, meramente conversando aqui, como estou conversando com o senhor, eu já conseguiria saber se o senhor está
sob efeito de álcool ou não. Então nós utilizamos esse aparelho com bastante frequência para saber se a pessoa ingeriu bebida alcoólica ou não. Ou seja, mesmo que ela se negue a fazer o exame etilométrico, nós já saberemos se ela bebeu ou não. Também acompanhamos uma abordagem da guarnição para ver como tudo acontece na prática. Então aqui nós temos nosso aparelho etilométrico, aqui nós temos uma piteira que ela vem devidamente lacrada. Aqui nós já realizamos um teste aqui, com uma abordada. O valor aqui deu 0. E aqui nós temos o nosso aparelho que já imprime o extrato. Então aqui ele acusa aqui, não sei se consegue ver ali, que o valor ali realmente deu 0, ele dá a data ali, todos os valores necessários para a apresentação da pessoa na delegacia, caso esse aparelho acuse o consumo de álcool. Aproveitamos para conversar um pouco com a senhora Mariana Costa e saber o que ela acha das fiscalizações. Eu acho muito importante justamente por causa dos altos índices de acidentes, né, que nós temos, principalmente no litoral, nessas épocas de feriado, final de ano. É uma irresponsabilidade das pessoas dirigir, né? Você perde as suas habilidades, né, perante as pessoas que estão à volta. Então, é muito importante esse controle mesmo. E agora o Tenente Renan vai nos apresentar um aparelho que ajuda muito na hora de constatar a embriaguez ao volante. Esse bastão não é necessário que a pessoa faça, de fato, o exame etilométrico. Consigo saber se você consumiu álcool ou não, somente a distância. Então, por exemplo, aqui agora que eu estou conversando com você, dá uma palavrinha aqui para nós. Oba, boa tarde. Pode falar, inclusive, na distância normal mesmo, que dessa distância aqui, ele já... Exatamente. Não sei se está conseguindo ver aqui, mas aqui ele acusou 0, né? Que significa que não fez o consumo de álcool. Aqui, a partir do momento que eu clico, ele já está captando essa questão do álcool no ar. Então, se a pessoa estiver falando como eu estou conversando com você, ela tiver feito o uso de álcool, eu já vou conseguir saber a partir da utilização desse instrumento. Vamos fazer um teste agora para ver se o aparelho funciona? E agora, será que pegou? Detectou. Então já viu, né? O aparelho funciona, não tente driblar. O Tenente Renan deixou uma mensagem de conscientização para os condutores que irão viajar no próximo dia 21. O que nós sempre pedimos a todos é que, independente do trânsito, do fluxo de veículos, de termos congestionamento ou não, que as pessoas sempre respeitem a sinalização viária. Seja a sinalização horizontal, né, que são as faixas na via, bem como a sinalização vertical, que são as placas. E as pessoas sempre respeitem todas essas sinalizações para evitar que nós tenhamos outros acidentes. Sempre se precavendo muito em relação à sua velocidade, sempre estar dentro da velocidade da via, respeitar os pontos de ultrapassagem, não fazer consumo de bebida alcoólica e posteriormente assumir o seu veículo. Que com isso nós estaremos mais seguros em nossas rodovias, vamos garantir que tenhamos uma ida e um retorno de forma mais segura. Ele também nos contou como a Polícia Militar do Estado do Paraná age ao chegar em uma cena de acidente com vítima fatal e quais as medidas adotadas até a chegada da ocorrência na delegacia. Numa situação de acidente de trânsito, em que é constatado que a pessoa ingeriu bebida alcoólica, é feito o boletim de acidente de trânsito, é utilizado alguma forma ali para realmente atrelar ali ao boletim ali o consumo de álcool da pessoa, seja um termo de alteração de capacidade psicomotora, seja um extrato do exame etilométrico. Diante disso, é encaminhado daí esse indivíduo ao delegado de polícia civil e ele daí vai fazer o flagrante dessa pessoa. A ocorrência chegou na delegacia. E agora? Isso nós contaremos amanhã, numa reportagem bem interessante que preparamos para você.